Boa noite, meus irmãos. Prazer estarmos de volta juntos, à medida que a gente tem que tentar entender os nossos sofrimentos. E aí nós trouxemos um tema que é muito atual devido à condição política que estamos vivendo, principalmente do meio do ano para cá, né? Ficou para trás a Copa do Mundo, que era a grande preocupação do povo, e agora a política. E qual que seria a condição espiritual do Brasil diante de tanta coisa que vem acontecendo? E nós fizemos um pequeno retrospecto para que tentemos entender o que está acontecendo com a gente. A começar, claramente, pelas corrupções, né, pelos políticos que acabam, né, tirando o dinheiro da população. Essa população sem dinheiro, principalmente a população mais pobre, sem acesso a uma educação de qualidade, vai levar ao aumento da violência, através de roubos, de assaltos, às vezes de assassinatos, uso de drogas. Essa violência incomoda a todos, aumenta o estresse, a tensão. Isso leva a problemas de saúde também. E aí a nossa saúde é ruim, porque também não sobra verba para a saúde. E nós vamos caindo num processo de sofrimento contínuo, porque a gente tem que pagar a conta, tem que pagar a escola particular, tem que pagar um convênio que é caro. E esse estresse faz com que vivamos num país onde temos muitas dificuldades. Só que de 2005 para cá, a partir do que ficou conhecido como mensalão, essa corrupção ficou muito exposta. E todo santo dia, há 13 anos, vem uma notícia nova de corrupção. Desde lá do ministro, do juiz Joaquim Barbosa, que começou a condenar o pessoal, até hoje na Lava Jato, é muito raro a semana que a gente não pega uma notícia nova de corrupção. E a gente vendo o dinheiro ir embora e o povo nessa condição de dificuldade que tem. E isso não é difícil a gente não se revoltar. Para se ter uma ideia, a Lava Jato já devolveu para o país 11 bilhões de reais. É dinheiro que tinha ido embora para empresas e políticos, que eles trouxeram de volta. Estima-se que seja um rombo de corrupção de 38 bilhões de reais. Cada brasileiro trabalhou mais ou menos 29 dias esse ano só para pagar corrupção. Esse seria o nosso cenário político. Fora as questões do estresse que a gente vem passando nessas eleições. Quem discute política, quem convive com isso, hoje em dia tem muito no WhatsApp, discussão na família, quem que foi eleito, quem que não foi eleito, quem que você vai votar, esse é corrupto, esse é machista, esse é autoritário. Então, tudo isso vai trazendo para a gente sentimentos ruins, muitas vezes de raiva com aquele que, entre aspas, votou errado, ou votou do jeito que a gente não queria, ou com o resultado da eleição, que a gente queria que fosse um e aconteceu outro. Então, o cenário que a gente pinta, e é o cenário que inclusive eu tenho vivido, e procurei ver o que estava acontecendo para ver se podia mudar, é esse. É de um país muitas vezes dividido politicamente, mas que todos estão sofrendo. E aí a gente foi procurar no Espiritismo. O que a gente poderia ver que nos ajudasse a tentar superar um pouco melhor essa dificuldade? Principalmente esse momento agudo da política brasileira. Nesse livro aqui, do André Luiz, Os Mensageiros. É o segundo livro da obra do André Luiz. Quando ele acaba o Nosso Lar, né, e ele vai lá, se reconcilia com a família, ele começa a trabalhar. E a primeira coisa que ele faz, é esse livro, ele desce para uma colônia espiritual próxima à crosta terrestre. O que significa isso? É uma colônia espiritual pior do que a que ele estava, que era o Nosso Lar. Para chegar nessa colônia espiritual, denominada Campo da Paz, depois vale a pena ler o livro, que a descrição é maravilhosa, a gente não vai conseguir trazer detalhes. O André Luiz conta que ele teve que passar por um processo de diminuição da luz própria, de redução da sua aura, para que ele conseguisse conviver com aqueles espíritos que estão ali numa condição espiritual
inferior. E o que tem lá nesse campo da paz, nessa colônia espiritual? Espíritos que desencarnam em péssima condição. Ele conta que são colocados a centenas, 300, 400, em câmaras, em macas, deitados um ao lado do outro, e ficam ali deitados como se fossem zumbis, dormindo profundamente, ou acordados, mas inertes devido à consciência culpada, num grau de sofrimento terrível. Ele explica para a gente que existem 3 tipos de espíritos: os loucos, os que choram e os que dormem. Quem vai para o nosso lar não dorme. Tanto que a gente vê o André Luiz quando ele chegou mal lá no nosso lar, na Câmara de Regeneração. Ele estava triste, ele estava choroso, ele estava perturbado, mas ele estava acordado. Quem está acordado pode sofrer, chorar, ficar revoltoso, mas já tomou consciência dos seus erros. Lá no umbral, não. Lá no umbral, que é o pior lugar que a gente conhece, quem que está lá? Pessoas dormindo? Não. Espíritos escarnecedores, espíritos vingativos, espíritos brincalhões, espíritos que não tomaram consciência da sua condição espiritual e estão vivendo uma vida lá muito próxima do que existe aqui na Terra, só que numa condição espiritual péssima, num lugar que molda a vibração espiritual de cada um, que é o umbral. Aqueles que têm uma condição um pouco melhor e perceberam que fizeram errado, se fizeram uma coisa muito ruim, eles vão ficar inertes e vão passar um período nesse campo da paz, mas em outras colônias iguais, até se recuperarem, até acordarem. De forma que o André Luiz fala, aqui no nosso lar nós temos muita gente que chora. Lá no campo da paz tem muito espírito revoltado. E o cuidado com esses espíritos é muito difícil. E aí a gente chega onde a gente queria chegar. Ele foi acompanhado nessa colônia espiritual, a título de aprendizado, para nos ensinarmos também, né, para que a gente aprenda, por uma moça chamada Cecília. Essa moça, conta ele lá no livro, fazia um trabalho maravilhoso de pura abnegação. Um trabalho muito difícil de recolhimento desses espíritos em condições terríveis, organização do trabalho, orientava as pessoas, punha a mão na massa, suava a camisa. E ele ficou admirado por ela. E num bate-papo, a Cecília falou para ele, André, eu estou há alguns anos me preparando para realizar um sonho meu, que é conhecer o nosso lar. Aí ele ficou assustado. Estou me preparando há alguns anos para conhecer o nosso lar? É. E aí ele continuou acompanhando ela. Fizeram uma refeição, os dirigentes, ela junto, os trabalhadores, né, que cuidavam daqueles espíritos enfermos, e ele notou que ela era de uma sensibilidade maravilhosa, com a música e com o canto. Então ele notou nela um espírito sensível. E não conseguia entender por que ela queria conhecer o nosso lar. E aí ela explicou. Ela explicou que, embora ela trabalhasse, embora ela estivesse fazendo, modificando, tentando mudar o jeito de ser, ela ainda não tem a condição espiritual suficiente para estar em outro lugar. A aura que se fala, que é as nossas qualidades morais. Então, provavelmente, a Cecília, embora um espírito trabalhador, que está crescendo espiritualmente, lutando, ainda é um espírito egoísta e orgulhoso. E por essa razão, a Cecília está onde ela está, no campo da paz, que é uma colônia ainda de aprendizado muito inicial. E assim somos nós, meus irmãos. Nós também estamos nessas condições.
enquanto moradores do Brasil, esse país cheio de problemas, nós temos que ter uma razão para estar aqui. Nós não podemos estar aqui à toa, não pode ser um erro de Deus. Deus não joga os dados aleatoriamente. Tem uma razão para estarmos aqui. Nós temos que entender essa razão. Melhoramos? Melhoramos muito, mas ainda temos problemas. Olha, por exemplo, esse estudo aqui, ó. Esse estudo aqui, ó. Pesquisa revela ranking da caridade mundial, Brasil na 76ª colocação de 153. Então eles pegaram 3 itens. As pessoas que pegam o dinheiro e dão, aqueles milionários que fazem doação e as pessoas que ajudam o próximo a fazer caridade. Quem é milionário tem uma nota baixa. Por exemplo, semana passada nos Estados Unidos, o dono da Nike doou nada mais, nada menos do que $1 bilhão. Um país que nem os Estados Unidos, doar $1 bilhão, talvez seja até fácil. Não tem como aqui no Brasil, que não tem nenhum bilionário, ou 1 ou 2, você doar $1 bilhão. Então isso conta pouco. O país que mais faz caridade é a Líbia. Todo mundo se ajuda. No Brasil, a gente entende que muita gente dá dinheiro, principalmente nas igrejas. Então, a filantropia de doação para obras da igreja. Mas pouca gente ajuda o próximo. E aí nós caímos nessa colocação. Austrália e Nova Zelândia são os principais países. Uma vez que a gente não faz caridade, como que a gente vai melhorar? Então, agora vai ter, por exemplo, aqui no Kardec, o curso de passe. Estamos precisando. A pessoa vem, se habilita a fazer o curso. Se ela for capaz, ela vai trabalhar na casa. O que é dar passe? É ficar ali atrás, em pé, durante meia hora, 1 hora, se sacrificando. Ah, dói minhas pernas. Ah, não, você ajudar o próximo. Você não está fazendo aquilo para você. Você está fazendo caridade. Então, se a gente fizer mais caridade, e o estudo revela que quem é mais caridoso tem uma qualidade de vida melhor, é mais feliz, a gente pode começar a mudar isso a partir disso daí. Olha que interessante a evolução da sociedade. Isso aqui me tocou muito. Uma matéria que eu li na internet, e o título era esse: Fui deixada numa ilha para morrer ao ficar grávida aos 12 anos de idade. A hora que eu li isso, na hora eu falei, minha filha tem 13. Como que pode um negócio desse? Os pais dela abandonaram ela numa ilha. E ela sabia que se ela ficasse grávida, sem casamento, essa era a punição que se fazia nesse país africano. Olha que coisa. A punição comum para a mulher, não importa a idade, que engravidasse sem ter um marido, era ser abandonada numa ilha deserta. E o que acontecia? A pessoa morria. E eu fiquei pensando, nossa, quando que alguém faria isso? Que coisa absurda. E aí eu fui ler a matéria. Lá na matéria, conta, né, que essa mulher aqui, esse nome aqui, ó, Kitaragabirwi, ela foi abandonada na ilha e que, por sorte, ela foi resgatada por um barco. Nesse barco estava um homem que se casou com ela. E embora ela tenha perdido aquele bebê dos 12 anos, eles tiveram outros 7 filhos. Esse aqui é o neto dela. E ela conta a vida de sofrimento, ela conta várias coisas. Hoje ela tem 84 anos de idade. E ela fala que hoje ela entende o absurdo que fizeram com ela. E ela luta para que isso não aconteça novamente e que não acontece há muitos anos. O que isso nos mostra? Que nós não estamos estacionados. Vocês concordam comigo? Nós não estamos parados. Gente, isso aconteceu há 70 anos atrás. Hoje a sociedade não aceita isso. E em várias coisas nós estamos mudando. Olha a lei contra o fumo. Hoje a nossa sociedade está começando a entender que não deve jogar lixo no chão, na rua.
tem vaga para idoso, nós estamos aprendendo que tem que ter respeito. Então a nossa sociedade está andando. Mas daí a gente está pronto para estar no nosso lar, como a Cecília quer, talvez ainda estejamos longe. Tem um livro que é um livro muito legal, gente, chama Reforma Íntima Sem Martírio. É livro para estudar, porque tem cada ensinamento fantástico. E esse aqui é um parágrafo que para mim é fundamental no entendimento nosso. O pensamento é força energética com carga vigorosa. Quer dizer, o meu pensamento é uma força. E o sentimento lhe dá qualidade. Se eu penso coisa boa, é uma força boa. Se eu penso coisa ruim, é uma força ruim. Tornando o psiquismo humano, ou seja, o que a gente pensa, o piso de formatação dos ambientes em todo lugar. Como que é a tua casa? Olha como que é o teu pensamento. Ah, sou desanimado, sou triste. Ah, não tenho vontade de fazer as coisas. Ah, fico reclamando. A casa vai ser assim. Tem um experimento, que é um experimento que o professor Moacir já fez palestra aqui do Rio Grande do Sul, trouxe uma vez aqui na casa. Cientista, físico, espírita, palestrante. E ele trouxe um experimento muito legal para a gente entender essa questão do pensamento. Eles pegaram um átomo, está lá dentro do átomo núcleo as cargas positivas e negativas, e em volta os elétrons, rodando em volta do átomo. Tá? É só isso que a gente precisa saber de física, não vamos complicar. Né? Bom, o que ele fez de experimento? Ele montou um experimento, um anteparo, e ele notava quando um elétron que roda em volta do átomo saía para fora desse átomo e batia lá no anteparo. Só que aí ele começou a tentar entender por que esse elétron sai de lá. Ele fez um experimento ideal, que ele tirou estímulos químicos, estímulos físicos, movimento, ele isolou isso para entender. E não conseguia entender por que aquele elétron saía e batia no anteparo. Só que ele notou também, não o Moacir, mas quem fez a pesquisa, ele nos trouxe, que durante a noite, ou quando ninguém estava olhando o experimento, o átomo entrava num equilíbrio que o elétron ficava rodando ali dentro, sem sair e bater no anteparo. A pessoa chegava lá e dava uma olhada no experimento, aí. O que isso prova? O pensamento é uma energia. O pensamento é matéria. Porque o pensamento fez aquele elétron deslocar. O pensamento é o piso de formatação do nosso ambiente. Se o nosso ambiente está ruim, é porque nós estamos pensando mal. Então, o pensamento é uma radiação moral. Uma radiação boa, uma radiação ruim. E isso vai formar a nossa psicosfera. Se a gente está vibrando bem, positivo, psicosfera positiva. Pensando mal, nós vamos ter problemas. Olha o Einstein. Uma pessoa inteligente resolve um problema. Um sábio o previne. Eu peguei esse livro aqui do Richard Simonetti, saudoso Richard Simonetti, faleceu recentemente, mas que deixou um grande legado para a gente nos seus livros, nas suas palestras. Né? E o que o Richard traz nessa historinha que ele conta? Conta o Richard Simonetti que um ancião, muito simples, estava parado na entrada de uma cidade. E aí chegou um rapaz de carro e falou: meu senhor, eu estou mudando para essa cidade. O que o senhor me fala da cidade? É boa, é ruim? Ele falou: me diz primeiro como que era a tua cidade de onde você veio. Fantástico. Nossa, uma cidade muito boa de se viver. Um povo honesto, um povo fraterno. Me dei muito bem lá. Estava bem com a minha família. Tive que vir para cá por questão de trabalho. Ótimo. Segue firme, meu filho, pois essa cidade é igual a que você morava. E ele saiu. 1 minuto depois chegou outro carro. Ô, meu senhor, como que é essa cidade aqui? Porque eu também estou mudando para cá. Pois não. Como que é a sua cidade? Vixe, essa. Não dei sorte na cidade que eu morava.
pessoal invejoso, pessoal maledicente, acabei me dando muito mal lá. Graças a Deus que fui transferido do meu trabalho e agora estou vindo para cá. Como é que é aqui essa cidade? Pois bem, meu filho, infelizmente você vai encontrar aqui a mesma coisa que você encontrou lá. Olha o sábio. O sábio previne. Ele previu a condição daquela pessoa. A pessoa que está vivendo dentro daquela psicosfera ruim, não precisa ser sábio para sair disso. Basta ser inteligente. E é o que a gente é. Deus deu inteligência. Então vamos entender. Se eu estou mal, eu tenho que ser inteligente. Por que eu estou mal? Por culpa do meu patrão? Por culpa da minha doença? Por culpa da falta de dinheiro? Não. Por culpa minha. Eu sou o piso de formatação do meu ambiente. E eu vou ser inteligente e vou resolver o problema. O sábio vai além. Porque ele antevê a coisa. Ele está vendo como que funciona. Nesse caminho, meu irmão, você vai continuar desse jeito. Portanto, somos os únicos responsáveis por nós mesmos. Ninguém ou nenhuma coisa pode me desequilibrar. Por pior que seja, se eu manter o pensamento em coisa boa, seguir o que Jesus ensinou. Ah, mas eu tenho uma depressão, o médico me explicou. Isso é um desequilíbrio dos meus hormônios do cérebro, dos neurotransmissores, isso traz um sofrimento muito grande, verdade. Tem uma doença, precisa fazer tratamento. Vamos equilibrar esses neurotransmissores. Agora, eu não posso viver a minha vida dependendo só do remédio. Eu tenho que mudar. Porque o que está causando esse desequilíbrio dos neurotransmissores é a maneira como que eu estou levando a minha vida. Se eu quiser, eu consigo me equilibrar. Eu não posso depender dos outros. Eu não posso depender de um familiar que desencarnou precocemente, porque eu vou me reencontrar com ele lá para frente. Eu tenho que viver agora. Eu não posso depender da cura de uma doença para conseguir fazer as coisas que eu quero. Eu não posso precisar ter dinheiro para fazer caridade. Vamos fazer agora. E aí eu vou mudar o jeito de ser. Então, qual que é a causa de nós estarmos infelizes? De nós termos problemas? A nossa baixa envergadura moral. Se a gente fosse melhor, se nós fôssemos espíritos mais desenvolvidos, nós entenderíamos os problemas de uma forma diferente e não sofreríamos tanto. Então, a primeira condição que a gente precisa ter é saber que os nossos problemas são nossos. E aí eu volto àquele slide do começo. Brasil hoje, condição espiritual. Vivo reclamando dos políticos. Vivo odiando essa coisa de corrupção. Vivo desejando cadeia. Pedindo para que esse ladrão não se eleja. Comemorando o mal do outro. Eu falei que esse ia ganhar. Eu prefiro de direita, eu prefiro de esquerda. Olha como que está vibrando a nossa mente nas discussões políticas, nos grupos de WhatsApp, vendo as coisas na internet, no jornal. Então, eu estou vibrando negativamente o tempo todo. O que pode sair disso? Coisa ruim. Qual é, então, a psicosfera do Brasil hoje? Negativa. E cabe a nós, espíritas e outros religiosos, nós que entendemos que vale muito mais o espiritual do que as coisas materiais, mudarmos isso. Por mais injustiçados que sejamos, recolhendo imposto, pagando, tendo que pagar plano de saúde, tendo que pagar escola, não adianta ficar reclamando e desejando mal para os governos, porque isso só vai aumentar o nível de amargor e de tristeza. E aí a gente piora tudo. A minha psicosfera vai formar a psicosfera da minha casa, os meus familiares vão formar a psicosfera da minha comunidade, a minha comunidade vai juntar com outras comunidades e formar a psicosfera da minha cidade, Rio Preto. E isso se expande a Estado e Brasil. Então, quando vem uma notícia ruim,
Por mais que aquilo seja irracional, nós temos que tentar freá-la. Não passar para frente no WhatsApp, não entrar em discussões que não levam a nada. Sempre que formos injustiçados, seja com política, seja com outra coisa, vamos ver o exemplo de Jesus. Qual que é o exemplo que Jesus nos dá? O maior injustiçado que pôde existir. Não tem injustiçado maior que Jesus. Culpou alguém? Desejou o mal? Pediu para o pai lá, ou todo o poder que ele tinha, punir aquele povo, fazer mal? Não desejou. Como nós não agimos dessa maneira, nós vamos ter problemas. Nós privilegiamos o material, deixamos de lado o espiritual. Alguém viu lá no Evangelho Jesus? Gente, pode parar com isso. Esse negócio do sinédrio está errado. Só está lá os judeus que têm estudo do Velho Testamento. Pode parar com isso. Vamos dividir isso, vamos colocar um pouco do povo lá, vamos fazer uma democracia. Jesus não fez nada disso. Vieram perguntar para ele: e aí, nós temos que ficar escravo dos romanos? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Não adianta a gente ficar caindo nessas conversas. Não adianta a gente ficar brigando, discutindo, porque nós estamos discutindo material. Nós temos que ter consciência política. Dialogarmos, entendermos. Agora, mudar o outro é muito difícil. E isso vai gerar egoísmo, que é fazer com que o outro tenha a mesma ideia que eu tenho. Egoísmo. Jesus não tentou fazer nada disso. Jesus foi para o lado material. De forma, meus irmãos, que a nossa condição espiritual, ela vai ser compatível com a do nosso país. Se a gente está encarnado no Brasil, nós fizemos coisa errada na outra encarnação. Senão a gente não tinha caído bem nesse lugarzinho aqui que é Rio Preto. Tem lugar pior, mas não tinha caído aqui. Além da condição de coisas erradas que fizemos em outra encarnação, devido à nossa baixa moral, que foi a primeira condição que eu falei, tem também o que a gente tem aprontado nessa encarnação, que também conta para isso. Essa é a razão por estarmos aqui. E a chance que a gente tem de, entre aspas, sair daqui é mudando o jeito de ser. Tem lugar pior? Muito pior. É só olhar, às vezes, dentro do nosso país, olhar na África, o sofrimento das outras pessoas é muito grande. E aí está a segunda condição pela qual nós sofremos. A primeira, baixa moral. Não sabemos encarar com amor, com humildade, as dificuldades que a gente tem. A segunda questão do sofrer. Planeta de provas e expiações. Não tem jeito. Nós estamos aqui, vamos sofrer com saúde, com violência, com dificuldades econômicas. O pessoal da África está sofrendo mais. Ah, mas e lá na Suíça? O pessoal merece estar lá. Será que a gente tem condição social, cultural, educacional para viver num país esse? Nós estamos vendo isso agora, recentemente, na Noruega. A Noruega, ela recebeu um monte de imigrante, um país aberto, querendo ajudar o próximo. Aquele monte de imigrante está tendo choque cultural. Está tendo problema lá na Noruega. Será que aquele pessoal está preparado para isso? E eles estão vivendo um dilema. Então tem muita gente querendo sair do país. Tem muita gente que já saiu. Mas qual que é a nossa necessidade? Qual que é a necessidade da nossa prova? Não estou falando que está errado sair do país. Não estou falando que está errado a gente mudar o que está acontecendo. Não gosto do meu emprego? Vou procurar outro emprego. Mas enquanto eu estou nesse, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que aceitar meu patrão. Eu tenho que ter humildade, baixar a cabeça e continuar fazendo, porque eu estou crescendo. Enquanto eu estou no Brasil,
aceitar o país que eu tenho, tocar para frente. Se eu tiver a oportunidade de viver num lugar melhor, esse lugar de provas e expiações vai ser com menos sofrimento. Porque lá na Suíça não precisa preocupar com dinheiro, que o governo protege. Não precisa preocupar com a educação, que a educação é excelente, a saúde é boa. Então as pessoas têm outras preocupações, mas passam dificuldade. Por quê? Porque são pessoas também com um estágio evolutivo tão ruim quanto o nosso. Talvez um pouco melhores por estarem naquele lugar. Diante desse tanto sofrimento que a gente vê, a saída para a gente, já a título de encerramento, já que nós vimos o diagnóstico da nossa condição atual, nossa condição espiritual, nós precisamos de uma cura para isso. E a cura vem de Jesus. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Jesus fala, Mateus, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que é bem-aventurado? Ventura é destino, é caminho, é sorte. Quer dizer, quem sofre vai ter um bom caminho, vai ter uma boa sorte, vai ter um bom destino. E aí a gente fala, puxa vida, mas eu preciso sofrer para ter um bom caminho? Não. Quem sofre está pagando as suas dívidas. Tem coisa melhor do que você estar devendo dinheiro para alguém, você pegar o dinheiro e falar, toma aqui, meu amigo, consegui te pagar. Paguei minha dívida. É sofrido para pagar a dívida? É. Mas quando eu pago, eu estou livre. E é o que a gente está fazendo aqui no Brasil. Nós estamos pagando as nossas dívidas. E se a gente pagar essas dívidas bem, Jesus promete, seremos consolados. Rogério, então todo mundo que está sofrendo, Jesus vai receber de braço aberto? Não. Quem vai ser recebido de braço aberto no reino do Senhor? Aquele que sofre bem. Aquele que aceita a dificuldade. Porque aquele que está se esperneando, maldizendo, reclamando, pensamento negativo, está passando pelo problema, mas não está resolvendo o problema. Está suportando a dor, mas não aprendeu nada com o problema. E aí voltaremos em outra encarnação, com a mesma oportunidade, os mesmos sofrimentos, para que aprendamos aquilo que Jesus nos quis ensinar. Olha como a visão é diferente quando a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho. Olha como a visão dele é diferente da nossa. Os momentos mais dolorosos que a gente passa serão para ele, para essa pessoa que passa, como as primeiras notas de alegria da eternidade. Vamos pensar, gente, no pior momento da nossa vida. Vamos pensar numa perda, vamos pensar numa desilusão amorosa, vamos pensar numa dificuldade financeira. Pois é, está dizendo Santo Agostinho aqui. São as primeiras notas de alegria da eternidade. Por quê? Porque a gente está aprendendo, a gente está mudando. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga aqui no Kardec. Ela veio procurar ajuda espiritual, porque relatava a ela que há anos, 5 anos, ela frequentava uma igreja espiritualista, não preciso falar qual, mas que tinha lá o seu, entre aspas, pastor, que ela estava se sentindo perseguida. Ela queria sair da igreja, mas não conseguia porque ele era muito poderoso. E ela tinha medo que ele fizesse mal para ela. E ela saiu do grupo do WhatsApp e uma amiga dela mandou para ela, pelo amor de Deus, volta no grupo da igreja lá. Porque se o pastor lá, o pai lá ficar sabendo, você vai se dar mal. E ela aflita. Explicamos como funcionam as condições espirituais, a sintonia. A gente só pode ser prejudicado quando a gente dá abertura. Explicamos a questão da espiritualidade, o funcionamento,
para que ela entenda que só ela pode prejudicar ela, e não uma perseguição espiritual vindo de outro. E a necessidade da mudança pessoal. E aí eu perguntei, mas por que você entrou nessa igreja? Entrei porque todo mundo entra. Sim, mas faz 5 anos que você está lá. Então, eu estou querendo sair por isso. Eu notei que depois de 5 anos, minha vida só piorou. Só piorou, materialmente, amorosamente, familiarmente, só piorou. Eu estou louca para sair de lá. Mas você foi para lá procurando o quê? Que todo mundo procura, poder. Eu queria ter mais dinheiro, eu queria aquele homem que eu escolhi. E aí eu fui para lá para fazer um trabalho, para fazer isso e fazer aquilo. Então aí a gente entende o nosso sofrimento. A nossa felicidade é a felicidade material. É uma conquista amorosa. É comprar um iPhone, é ter uma casa, é ter um título, é ser reconhecido no trabalho. Nós estamos caminhando para o material. Então a gente espera que a felicidade seja material. E estamos deixando de lado Jesus. Porque Jesus não fez nada material. Jesus é só espiritual. E à medida que a gente não segue isso, e a gente desvia desse caminho, o sofrimento aumenta. Como dessa nossa irmã. Hoje, ela está começando a entender que os valores que ela busca não vão trazer felicidade para ela. Então ela está sofrendo. E ela vai ser uma bem-aventurada. Porque ela está mudando o jeito de ser. Ela está entendendo, através da dor, a necessidade de mudar. Mudar o pensamento e mudar a atitude. Então a maneira que a gente tem para ser feliz é entendermos a nossa insignificância diante do universo. É entendermos a brevidade da nossa vida, que o nosso sofrimento vai passar. É pedirmos a Deus, agradecermos ao nosso Pai maior as bênçãos dos nossos sofrimentos, pois somos devedores do amor que Jesus nos deu. É solicitarmos ao Pai as bênçãos, renovar as nossas esperanças, porque a gente tem certeza que um dia seremos mansos e puros de coração, assim como Jesus nos recomendou. Muito obrigado a todos pela atenção e boa noite.